Você precisa tomar uma decisão importante, então você tem que ficar de cabeça fria e deixar os seus sentimentos de lado. Você precisa ser racional. Isso é verdade ou isso é mentira? É claro que isso é uma baita de uma mentira. Primeiro porque toda decisão é importante. E segundo, é muito difícil, aliás, é praticamente impossível você conseguir se desligar das suas emoções na hora que você for tomar qualquer decisão da sua vida. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a grande maioria das pessoas acha que isso é possível, mas na verdade não é. Então agora você vai descobrir a verdade, e isso é muito bacana, porque quando você descobre a verdade, você consegue se programar para agir melhor ou fazer diferente aquilo que você vem fazendo errado já há muito tempo. Hoje a gente vai conversar sobre um autor chamado Antônio Damasio. Ele criou um livro chamado O Erro de Descartes. Esse livro foi publicado em 1994 e ele fala sobre uma hipótese chamada a hipótese dos marcadores somáticos. Um resumo dessa teoria poderia ser de que toda decisão que a gente toma na nossa vida é influenciado por nossas emoções. Como a gente já viu no outro vídeo, grande parte, se não todas as nossas emoções, elas são advindas de áreas cerebrais inconscientes. Então aí é uma das justificativas que leva alguns autores a dizer que de 85% a 95% das nossas decisões são irracionais. Mas eu não gosto muito desse termo irracional, eu prefiro dizer que é inconsciente. E você vai entender por quê, melhor ainda, daqui a pouco. É o sistema límbico que forma as nossas emoções. E agora eu vou mostrar para você como que a teoria dos marcadores somáticos interage com o sistema límbico e leva toda essa carga emocional para a parte pré-frontal do córtex, que é a parte que a gente já sabe que é a parte consciente do raciocínio, aquela que a gente sabe o que está acontecendo, aquela que nos permite planejar no longo prazo, enfim. Vamos ver agora. Você sabe, aqui a gente não fala só do conceito ou fica filosofando sobre ele, a gente fala e mostra. Então eu vou te mostrar agora. Muito bem, aqui estamos, aqui está o livro que eu tinha falado, O Erro de Descartes, está aqui. Aqui a gente consegue ver uma figura bem bacana, já deixei marcado no livro, ó, onde ele fala sobre uma parte muito importante, que é o setor ventromedial do córtex pré-frontal. Eu vou mostrar isso daqui para você já. Eu deixei aqui marcado em verde a parte frontal do giro do cíngulo. Quando a gente conversou sobre a teoria do cérebro trino, eu falei para vocês sobre toda essa parte que era geralmente dividida em parte anterior, posterior, né? E aqui ela é uma parte muito interessante porque, além dela fazer parte de um circuito que é conhecido como o circuito de Pepys, que fala que você tem um estímulo que vem do hipocampo e ele faz toda essa volta aqui e retorna ao hipocampo, essa parte é uma parte que faz ligação com a parte pré-frontal do córtex. Bom, só para a gente relembrar, o córtex frontal é esse que está de amarelo aqui na nossa imagem, né? Córtex frontal. Porém, os neurocientistas dividem ainda essa parte na porção pré-frontal, que é essa parte que fica como se fosse aqui na nossa testa, que é a parte bem frontal. Muito bem, e nessa parte frontal a gente tem aqui a parte ventromedial, pré-frontal, que fica aqui, ó. Se a gente colocasse tudo junto aqui, os lobos, vamos virar aqui, se a gente colocasse a parte direita e esquerda do cérebro, a gente poderia ver essa região aqui como sendo a região ventromedial pré-frontal do córtex. Se você tiver mais interesse em saber sobre isso, quiser pesquisar, você vai encontrar como ventromedial pré-frontal córtex. É VMPFC. É a maneira mais fácil de você conseguir encontrar sobre alguma coisa sobre esse assunto. Essa parte, só para deixar claro, ela pode ser confundida com uma outra região chamada de córtex orbitofrontal. Esse nome vem porque ele fica próximo da órbita dos olhos. Então ele fica bem naquela região aqui anterior aos olhos, então orbitofrontal. Existe uma discussão na literatura sobre o ventromedial pré-frontal e sobre o orbitofrontal, mas enfim, só para você saber essa curiosidade. Eu vou remover aqui o córtex do lado direito para ficar mais fácil para a gente entender.
como a gente já tinha estudado, então as nossas emoções se formam dentro da parte do sistema límbico. E ele fala que essa parte, essa região, se comunica através da parte frontal do giro do cíngulo com a região ventromedial. Essa região, que está em verde agora, a região ventromedial, ela é responsável por trazer à tona as nossas emoções. Emoção é diferente de sentimento, então quando você tem uma emoção, muitas vezes ela é inconsciente. A partir do momento que você sente ela, aí sim, você tem um sentimento de uma emoção que foi gerada dentro do seu cérebro. Antônio Damasio é um neurologista, então ele estudava as pessoas que tinham deficiência dessa área, na verdade pessoas que tinham lesões nessa área. E aí ele começou a entender que as pessoas que tinham lesões nessa área, elas se comportavam de uma maneira muito diferente, elas tinham problemas, elas tinham dificuldade em fazer decisões, em tomar decisões, algumas apresentavam déficit de atenção, elas tinham problema em ter atenção, mas em sua grande maioria as pessoas decidiam de forma errada. Por quê? Porque as nossas decisões elas são baseadas em dois princípios fundamentais. O primeiro, na recompensa. Então, se a gente for colocar isso de uma forma evolutiva, eu poderia te dar um exemplo assim. Nós, homens, somos evolutivamente caçadores. Então, quando a gente sai para caça, eu vou escolher um animal que me traga a melhor recompensa, que seja mais fácil de caçar e que eu consiga ter uma reserva energética maior. A segunda forma de você ter um estímulo que te faça se comportar de uma certa maneira é o medo. E o medo faz o quê? Ele inibe, ou ele faz com que você se comporte de uma maneira que você tenha medo, como por exemplo aquela reação de luta ou fuga que a gente já conversou. Então quando você tem medo, vamos supor, vou sair para caça, eu vou caçar, por exemplo, uma onça, até poderia, mas eu posso escolher um animal mais fácil de ser caçado. Por quê? Porque eu tenho medo da onça. O que acontece? As pessoas que tiveram essas regiões danificadas, elas têm dificuldade em aprender através do medo ou de aprender com erros. Então, grande parte das decisões que as pessoas que têm essa área danificada tinham eram decisões baseadas somente em recompensa. Eles esqueciam os riscos. E foi através desse estudo que ele concluiu. É essa porção cerebral que nos faz sentir a emoção e, ao mesmo tempo, essa área é fundamental para modular a atenção e a memória de trabalho. Então, como você sabe, para que eu possa decidir e para que você possa decidir sobre alguma coisa, você precisa ter memória de trabalho, você precisa se lembrar brevemente durante um período de tempo sobre várias coisas que vão se encaixando para que você possa ter então uma decisão sobre algo complexo. Se você tem algum problema e não consegue segurar dentro da tua memória de trabalho vários fatores, você vai ter problemas para tomar as decisões. Mas além disso, a coisa mais legal que a gente pode aprender com essa teoria da hipótese dos marcadores somáticos é que todas as nossas decisões são influenciadas pelas nossas emoções. Agora, quase finalizando, o que eu tenho para te dizer, que é uma coisa que me deixa muito feliz e que eu acho muito importante, é que, eu vou até aproximar, as nossas decisões, elas são baseadas, grande parte, nas nossas emoções. Se não, todas são baseadas em emoções. Mas Antônio Damasio é categórico e afirma que nem todas as decisões e nem todas as emoções são inatas, ou seja, nascem com você. Você tem capacidade de ter emoção. Todo mundo, todo ser humano, aparentemente normal, tem essa capacidade. O fato é que ele fala que fatores culturais influenciam também na sua tomada de decisão, porque os fatores culturais vão determinar o formato das suas emoções. Então, diante da mesma situação, a gente pode ter pessoas que vão agir de uma forma e pessoas que vão agir de outra forma. Isso é muito legal, porque isso quebra, de certa forma, alguns paradigmas. Dito isso, eu vou dizer mais uma vez, para que fique fixo na sua memória, que a coisa mais importante que a gente aprende com essa teoria é que todas as nossas decisões são influenciadas pelas nossas emoções. Não foi só o Antônio Damasio que falou isso, existem outros autores, mas essa teoria da hipótese dos marcadores somáticos, ela consta em vários outros livros, em vários artigos científicos, e isso é muito importante para quem quer entender mais
sobre o comportamento humano pela ótica da neurociência. Antes que eu me esqueça, eu tenho um último recado para te dar, que é: não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, assim você vai saber mais sobre a neurociência aplicada ao comportamento, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!